Havendo número legal, declaro aberta a 79ª sessão. Há alguma observação com relação à ata da sessão anterior? Não? Aprovado. Bom, esse que está com vista 1020 tarde. 2. Senhora presidente, Sim. no processo de Chapada da Areia, Qual que é se o... encontra na pauta da minha relatoria, tem uma medida cautelar que não estava incluída em pauta e ficou para amanhã às 10 da manhã. Então ele 7 será retirado hoje para vir juntamente com a cautelar. Tá certo, né? Retirado também. 2. Embaixo, declaração no recurso eleitoral 2/76, onde é relator Dr. Zacarias, embargante Roberto Maia Barros e Júlio Mofa e Humberto Antero de Souza. Embargado o acórdão de folhas 1564 e 1566. Dr. Ribamar retirou ele com vistas. Tem condição de trazer hoje? Tenho condição, excelente. Então, o processo é palavra. Senhora presidente, como eu estou divergindo do ilustre relator, eu vou pedir vênia para fazer a leitura do voto por completo. Relatório. Estão sob análise embargos declaratórios interpostos reciprocamente por Roberto Maia Barros e Júlio Mocfa contra acórdão proferido por essa Corte. Os embargos interpostos por Roberto Maia Barros, as folhas 1576 e 1585, buscam a integralização da decisão para constar do voto vencedor o reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, e também a gravidade e potencialidade lesiva dos atos. Já os embargos propostos por Júlio Mocfa visam, além do pré-questionamento, ao suprimento da omissão contida no voto condutor do acórdão e no próprio acórdão no que se refere aos pontos de mérito não enfrentados, quais sejam omissão existente na não valoração expressa pelo douto relator para o acórdão dos testemunhos de Joaquim Ferreira da Silva e Alexandro Ferreira. Contradição quanto à valoração das provas orais colhidas. Ora, o relator do acórdão concordou com a não valoração dos testemunhos de Maria Deusirene Ferreira e Maria Emiliana Barbosa Silva, e ora, afirmou que os depoimentos colhidos alicerçavam a prova documental do processo. Omissão pelo fato de o douto relator do acórdão não ter valorado expressamente os testemunhos de Terezinha dos Santos Alecrim Neta e Osmar Pereira Cardoso, a despeito de, aparentemente, tê-los utilizado para fundamentar a cassação. Contradição existente no voto divergente condutor do acórdão que, de início, reconheceu, afinal, afirmou que considerava o embargante pelas doações, sem fazer menção à coação a servidores. Omissão do relator do voto divergente, condutor do acórdão, no que se refere à expressa fundamentação e motivação que levaram à cassação do embargante por entender pouco provável que não haja esse liame entre o candidato apoiado e o prefeito. Aduz o embargante Júlio Mocfa que, sendo esclarecidos os pontos obscuros e analisadas as questões omissas, há a possibilidade de concessão de efeito infringente aos seus embargos de declaração, consoante, inclusive, jurisprudência dessa Corte, a qual citou. Em razão de se tratar de embargos declaratórios recíprocos, foi proporcionada às partes a apresentação de contra-razões, o que fizeram, ambos rechaçando as razões adversas. Em seu parecer, o doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e improvimento dos embargos opostos, ao entender que não há pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e dar razão aos embargantes, sendo que, em seu entendimento, o objetivo de Júlio Mocfa, ao interpor os embargos, seria somente a reapreciação do mérito, incabível em sede de aclaratórios. Em seu voto, o ilustre relator Zacarias Leonardo votou no sentido de conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume o acórdão guerreado. Para bem analisar a questão, pedi vistas dos autos. O desembargador Marco Vidas Boas e o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho votaram acompanhando o nobre relator. É o sucinto relatório. Passo ao voto.
Da análise dos embargos apresentados, não há como coadunar totalmente com a posição do nobre relator, o qual, com o devido respeito, deixou de analisar premissas fáticas imprescindíveis ao decinde da questão. Estou certo que houve omissão no voto condutor do acórdão embargado e, no próprio acórdão, ao não haver a valoração expressa dos testemunhos de Joaquim Ferreira da Silva e Alexandro Ferreira. A alegação dos autos de doação de R$ 400 para Joaquim Ferreira da Silva e de R$ 50 para Alexandro Ferreira. Joaquim Ferreira da Silva confirmou ter parentesco em primeiro grau com Domingos Alves Ferreira, representante da coligação do recorrido Roberto Maia Barros, sendo categórico ao afirmar em juízo sua vontade de que Roberto Maia Barros fosse vencedor, justificando seu interesse por ser próximo à família do candidato e ter a perspectiva de ganhar emprego na prefeitura. A segunda testemunha, Alexandre Ferreira, noticiou ter recebido a doação de R$ 50 nos seguintes termos, aspas, a 1 minuto e 5 segundos da gravação, dizer: eu estava em frente ao posto, aí ele parou, botou a mão no meu ombro e pediu. Falou desse jeito, me deu R$ 50 e pediu para eu votar para ele. Fecha aspas. O juiz pergunta, quem? A testemunha, o seu Júlio. A tentativa de imputar ao recorrido Júlio Mocfa a compra do voto da testemunha é baseada em prova frágil para gerar a cassação do mandato, pois está isolada dos demais elementos constantes nos autos. Não foi confirmada por outra testemunha e não há nos autos outros elementos que a corroborem. E tais fatos não foram abordados pelo nobre relator do acordo. Sobre a contradição quanto à valoração das provas orais colhidas, o relator do acordo concordou com a não valoração dos testemunhos de Maria Deusirene Ferreira e Maria Emiliana Barbosa e Silva, e depois afirmou que os depoimentos colhidos alicerçavam a prova documental do processo. Ante as inconsistências nas afirmações de Maria Deusirene Ferreira Silva, estou certo de que as declarações dela, feitas em cartório e em juízo, não possuem credibilidade suficiente para serem consideradas elementos de prova. Maria Emiliana Barbosa, exemplo de Joaquim Ferreira, também confirmou ter parentesco em primeiro grau com Domingos Alves Ferreira, representante da coligação do recorrido Roberto Maia Barros, afirmando em juízo seu interesse na vitória desse último. Bem se vê que, com razão, o douto relator não deveria basear-se em tais provas para seu convencimento, o que efetivamente não fez. Entretanto, concluiu que os depoimentos colhidos, sem distinção, alicerçavam a prova documental dos autos. Por óbvio, está aí grande contradição que, se sanada, levará o nobre relator à conclusão que as provas orais não se prestam a alicerçar as provas documentais constantes nos autos. Passo a alegada omissão pelo fato de o relator do acórdão não ter valorado expressamente os testemunhos de Terezinha dos Santos Alecrim Neta e Osmar Pereira Cardoso, a despeito de, aparentemente, tê-los utilizado para a ação de investigação judicial eleitoral, cujo teor a senhora Terezinha dos Santos Alecrim ratificou em audiência, folhas 1202, ela afirmou, aspas, que após a eleição, a declarante foi exonerada de seu cargo de professora assistente, que sabe dizer que foram exoneradas mais de 50 pessoas, que sabe dizer que os servidores do município de Mateiros, que apoiaram seu Júlio Mocfa, também foram exonerados, mas em função do contrato ter validade até o dia 31 de outubro. Fecha aspas. Já Osmar Ferreira Cardoso, presidente do PDT à época, pediu demissão do cargo de secretário municipal de Agricultura, mas foi convencido a permanecer no cargo até a data de sua efetiva demissão. A exoneração dos servidores Osmar e Terezinha, após o pleito, encontra amparo na legislação eleitoral, a qual excetua a possibilidade de exoneração dos cargos em comissão durante o período eleitoral. Artigo 73, inciso 5, a linha A, da Lei 9.504/97. Lembrando que os cargos ad nutum, como aqueles exercidos por Osmar e Terezinha, são passíveis de demissão a critério da administração pública. Ademais, referidas testemunhas não sofreram perseguição político-ideológica, pois permaneceram no cargo durante todo o período eleitoral, mesmo que o prefeito Josimar dispusesse de meios legais para exonerá-las. Logo, fica claro que as demissões ocorreram após o pleito, em atendimento a uma demanda própria de troca de governo e sem levar em conta a preferência política dos demissionários. A contradição existente no voto divergente condutor do acórdão, que, de início, reconheceu a prática de coação a servidores públicos e, ao final,
afirmou que condenava o embargante pelas doações sem fazer menção à coação a servidores também é evidente. Em seu voto oral, o doutor relator disse que iria, aspas, abrir uma divergências e votar pelo reconhecimento desses elementos relativos às doações de telhas e os demais de coação dos servidores, apesar de a demissão ter ocorrido depois, fecha aspas. Indagado pelo excelentíssimo senhor juiz João Olinto, disse estar condenando, aspas, pelas doações exatamente, fecha aspas. Assim, resta clara a contradição do venerando acórdão vergastado. Analiso agora a alegada omissão do relator do voto divergente condutor do acórdão quanto à expressa fundamentação e motivação que levaram à cassação do embargante por entender, aspas, pouco provável que não haja esse liame entre o candidato apoiado e o prefeito, fecha aspas. O nobre relator condenou o embargante Júlio Mocva, apenando-o com cassação, inelegibilidade e pagamento de multa com base na suposição de que, aspas, um município com as expressões de Mateiros, nós sabemos, é pequena, bastante pobre e pouco provável que não haja esse liame entre o candidato apoiado e o prefeito. Grifei. Ora, a condenação de um candidato eleito pelas urnas, com amparo na vontade popular, demanda muito mais que suposições, ilações sem lastros. A demanda é por provas robustas e inconsistentes. E não há nos autos provas robustas a demonstrar inexoravelmente o vínculo entre o então prefeito de Mateiros e o embargante, prefeito eleito, Júlio Mocva, durante a campanha para o pleito de 2012 naquela cidade. Esse aspecto é da mais alta relevância à medida que, sendo aceito pela verdade que é, retira do embargado Júlio Mocva a responsabilidade pelos atos do então prefeito Josimar. Como citado acima, o nobre juiz relator do voto condutor do acórdão afirmou ao juiz da corte, Dr. João Olinto, que estava condenando Júlio Mocva por causa das doações efetuadas. Se não foi Júlio Mocva quem fez as doações, e sim o ex-prefeito Josimar, e se não há comprovação nos autos da existência de vínculo entre Júlio e Josimar, então a condenação não merece prosperar. A doação de 1.500 telhas ao senhor Sincero do Galheiro, a doação de pia inox à senhora Luzinete Ribeiro, a doação de bolsa, pia, inox e dinheiro a moradores não especificados da comunidade carente de Rio Novo e a doação de cestas básicas para a população carente são práticas atribuídas ao prefeito de Mateiros, senhor Josimar. Não existem provas nos autos de que as benesses ocorreram em troca de votos. Tampouco é possível ligar as condutas do candidato Júlio Mocva. Não se pode aceitar a presunção de tal liame sob pena de aceitar essa imputação objetiva de responsabilidade a Júlio Mocva. Por mais que a construção jurisprudencial e doutrinária permita a apuração em sede de ação de investigação, ação de impugnação de mandato eletivo, do abuso de poder econômico entrelaçado, não restou demonstrado nos autos a utilização da máquina administrativa do município de Mateiros em favor da candidatura dos recorridos. À exceção da afirmação isolada de doação de R$50 a Alexandro, não é possível vislumbrar qualquer ingerência por parte de Júlio Mocva sobre os ilícitos, nem mesmo seu conhecimento prévio, razão que impede sua responsabilização. Outros tribunais exigem o conhecimento prévio da conduta para aplicação da norma sancionadora. Não tendo sido demonstrada a infração por Júlio Mocva do artigo 41A da Lei 9.504/97, eis que é inexistente a comprovação de vínculo entre ele e o prefeito Josimar. Não há que se falar, pois, em captação ilícita de sufrágio, ou sequer abuso de poder econômico, fato que está em dissonância com o voto condutor do acórdão e com o próprio acórdão. Por outro lado, no que se refere ao abuso de poder econômico, a análise da gravidade dos fatos ocorridos e a lesividade da conduta devem ser levados em consideração para a aplicação das penas aos infratores, consoante o artigo 22, inciso 16, da Lei Complementar 64/90, o que não foi feito. No caso sob análise, as condutas imputadas a Júlio Mocva e que ensejaram a cassação de seu diploma foram realizadas não por ele, mas pelo prefeito de Mateiros à época da campanha, sem comprovação dos autos de existência de liame entre os dois. Por conseguinte, não foram observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade para a aplicação das penas por esse egrégio tribunal. Não é demais lembrar que o juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo contra Júlio Mocva e o julgamento do recurso interposto por Roberto Maia perante esse tribunal
não obteve a unanimidade dos votos da Corte. Reputo importante repetir aqui parte do voto do ilustre ministro, na verdade é uma decisão interlocutória, do ilustre ministro Dias Toffoli, ao julgar a ação cautelar 6641, oriunda de Monte do Carmo, da Terceira Zona Eleitoral Porto Nacional, publicado no Diário de Justiça Eletrônica do TSE no dia 26 de nove de 2013, páginas 55 e 56. Essa decisão corrobora o meu entendimento e elucida, de modo didático, o caso sob análise, o qual possui aspectos semelhantes ao aqui abordado. Aspas. Inicialmente, reputo correta a tese de omissão do acórdão recorrido acerca do enquadramento das condutas dos tipos do artigo 73.1 e 3 da Lei 9.504/97, uma vez que, não obstante, na ementa do julgado tenha sido feita referência à existência de afronta ao mencionado dispositivo legal, em razão de suposta utilização de maquinários e o servidor da Prefeitura para a realização do evento, não consta do voto condutor alusão a tais fatos, o que também não foi esclarecido no julgamento dos embargos. Desta forma, observe que a condenação pela prática do artigo 73 da Lei 9.504/97 não está em consonância com os fundamentos adotados do voto condutor do acórdão, o que revela, ao menos em juízo prefacial, a plausibilidade da alegação de afronta ao artigo 275 do Código Eleitoral. Do mesmo modo, penso, em primeira análise, que também foi omisso o Tribunal Regional na análise do argumento de que a vaquejada já havia sido realizada em outras duas edições, o que poderia, a princípio, enfraquecer a tese da finalidade eleitoral. No que se refere à condenação por abuso de poder econômico, como bem pontuou o juiz relator do voto vencedor, para a configuração do ato abusivo, não mais será considerada a potencialidade da conduta para alterar o resultado do pleito, mas a gravidade dos fatos, na linha do que prescreve o artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64/90, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 135 de 2010. Dessa forma, é viável a realização por essa Corte do devido enquadramento legal da conduta, de acordo com as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, inserindo-se, nesse contexto, a análise da gravidade dos fatos e da lesividade da conduta diante da previsão legal contida no inciso 16 do artigo 22 da Lei 64/90, sem que isso implique indevido reexame de provas. Na hipótese dos autos, as condutas reputadas pelo Tribunal de Origem aptas a cassar os diplomas conferidos aos ora requerentes consistiram na realização de dois eventos no período eleitoral, um promovido pela Prefeitura e outro supostamente financiado por empresas de propriedade dos familiares de um dos candidatos. Inicialmente, considerando os fatos no contexto eleitoral e a forma como descritos no aresto hostilizado, entendo relevante a assertiva dos requerentes de que, na imposição das graves penas de cassação e de inelegibilidade, não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que notadamente na seara eleitoral. Frise que o juiz de primeiro grau julgou improcedente a AIGE, por entender que os eventos não tiveram finalidade eleitoral e, além disso, o julgamento do TRE Tocantins não foi unânime. Diante desse contexto, entendo que a regra geral da execução imediata das decisões do âmbito eleitoral deve ser adotada com prudência. Por essas razões, concluo pela plausibilidade das alegações recursais a ensejar o acolhimento do pedido formulado. Fecha aspas. Não é demasiado reforçar que, a despeito da estreita via dos aclaratórios, havendo manifesto erro que se refere à apreciação de premissa fática, é possível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Isso, inclusive, já foi decidido pelo TSE, conforme abaixo. Eleições 2008, agravo regimental no recurso especial, registro de coligação, embargos de declaração providos pelo TRE para reconhecer erro em julgamento, no qual se baseou em premissas fáticas equivocadas, reconhecimento de premissa maior, possibilidade de modificação do julgado, precedentes do TSE e do STJ, fundamentos da decisão monocrática não infirmados, mera reiteração das razões do recurso especial, inviabilidade, agravo regimental a que se nega provimento. Apesar dos estreitos liames dos embargos de declaração, as Cortes Superiores têm admitido a possibilidade de, em caso de evidente erro manifesto quanto à apreciação da premissa fática, conferir efeitos infringentes ao recurso. Grifei. Não constitui decisão sem fundamentação aquela em que o magistrado
não responde um a um todos os argumentos expendidos pela recorrente, mas somente aqueles suficientes para fundamentar o seu convencimento. É inadmissível a mera reiteração das razões do recurso especial no agravo regimental sob pena de subsistirem as conclusões da decisão impugnada. TSE, agravo regimental no recurso especial 35.535, classe 22ª, Chorãozinho, Ceará, relator ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário de Justiça Eletrônica em 18 de nove de 2009, páginas 19 e 20. Quanto às demais questões suscitadas pelo excelentíssimo relator, delas não divirjo, inclusive no que se refere ao decisório dos embargos apresentados por Roberto Maia Barros. Diante do exposto, conheço os embargos apresentados pelas partes. Não acolho aqueles interpostos por Roberto Maia Barros e acolho aqueles apresentados por Júlio Mocva, concedendo-lhes o efeito infringente para modificar o acordo embargado nos termos supracitados. Em consequência, eu voto pela manutenção de Júlio Mocva do cargo de prefeito de Mateiros, revogando as penas impostas pelo acordo embargado. É como voto, excelência. Diante da divergência, vou falar para o senhor. Senhora Presidente, respeitando, como sempre, o posicionamento do Dr. José Ribamar, sua linha de decisão, apenas aqui fazendo as vezes do colega Valdemar, faço lembrar à Corte o disposto no artigo 23 da Lei Complementar 64. O julgador deve formar sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções de prova produzida. Eu penso que o quadro existente naqueles autos é suficiente para sustentar o decreto de cassação. E, por isso, mais uma vez, respeitosamente, mantenho o meu voto. No caso, escolhendo os votos, seria a doutora Denise. Pois é isso que eu ia falar agora. Como o doutor Valdemar votou no processo, acho que a doutora Denise não pode votar, não é isso? Então, aí passamos a acolher o voto do doutor Mauro Dias. Senhora Presidente, Sim. até porque o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho é juiz certo no processo. Isso. Ela não participou do julgamento, não acompanhou o relatório, os debates. Uhum. E quanto à questão, eu penso que devo me manifestar também porque acompanhei o relator. Eu parabenizo o Dr. José Ribamar, como sempre, pelo caudaloso, profícuo, brilhante voto que traz à Corte, revolvendo a matéria em questão, mas penso que durante o julgamento todos esses aspectos foram ponderados e sopesados para influenciar na decisão tomada pela Corte. Está aceita quase uma faixa cinzenta e filigranas mudam a questão da interpretação sobre eventuais contradições, omissões ou obscuridade. O Dr. José Ribamar explorou bem essa questão para trazer novamente à baila a discussão do tema sobre esse ponto de vista e sobre o seu enfoque. Haveria então tribunal incidido nessas lacunas para qual o remédio são os embargos declaratórios e em determinadas circunstâncias seu efeito infringente. Entretanto, como tudo aconteceu no pleito durante a campanha eleitoral e as vésperas das eleições, eu vou manter o meu posicionamento anterior, acompanhando o relator com a devida vênia do Dr. José Ribamar. Doutor Mauro? Me chamou a atenção até as colocações do Dr. Ribamar. E eu lembro que nós fizemos vários debates em relação às questões, principalmente na qual me vinculei naquele julgamento, referente a essa manifestação do senhor prefeito. Eu só não lembro, doutor Ribamar, como passou já percebido durante a leitura do seu voto, a questão específica em relação às telhas. Se o senhor fez... Aqui
eu enfrento a matéria das telhas, Excelência, sob o seguinte enfoque. Quem fez a doação das telhas foi o prefeito que antecedeu o senhor Júlio Mota. E não há liame entre a doação das telhas e a eleição do senhor Júlio Mocfa, porque já havia, desde 2009, a promessa do então prefeito de doar essas telhas ao senhor Sincero do Galheiro. E o próprio Sincero do Galheiro confirma isso. Então, não há como, a meu sentir, né, com devido respeito dos votos que divergem do meu, dos posicionamentos que divergem do meu, não há como imputar ao senhor Júlio Mocfa um ato de administração do prefeito anterior. E é nesse sentido que eu estou votando. Nesse mesmo aspecto foi levada a questão das pias e das cestas municipais. Da mesma forma, Excelência, a administração ela tem que continuar, ela tem a continuidade dela. Se existe um programa, se o prefeito está fazendo algo que venha beneficiar a sociedade, para que esse fato tenha cunho eleitoreiro, há que ter o liame entre o ato da administração e a pessoa que porventura venha se beneficiar disso. E a meu sentir, eu não consigo enxergar. Não visualizei isso. E é nesse sentido que eu estou votando. Eu acho que há uma certa vinculação, Excelência, entre esses fatos. Eu vou acabar acompanhando o voto divergente nesse aspecto. Doutor João Pinto? A batata quente eu vou deixar para Vossa Excelência. Eu já Obrigada. havia votado acompanhando o juiz Ribamar e vou manter meu voto acompanhando a divergência. Bem, eu lembro bem da votação desse processo e acompanhei bem atentamente o voto do Dr. Ribamar e pedindo vênia ao Dr. Ribamar, eu vou ficar com o relator, porque eu entendi que realmente as provas são fortes. Nesse caso, então, fica prevalecendo o voto do relator. Item 3. Recurso contra a expedição de diploma 757 de 58, onde é relator Dr. Mauro, revisor Dr. João Lindo, recorrente Eldo Manuel Barbosa, recorrido Leonardo Sete Sintra. Esse encontra-se com vista ao Dr. Valdemar, ele não está aqui, né? Então vamos ao item 4. Embaixo, declaração na ação cautelar 10394, é de Cristalândia. Relator Dr. Zacarias. Senhor presidente, os itens 4, 5 e 6 de Cristalândia Em bloco. serão trazidos no dia 7 Dia 7. de novembro. Aqui. Dia 5, 5 né? de novembro, perdão, 5 mas de antecipando, novembro. 5 de novembro. Então, 5 de novembro. 6 também, né? São 6 e 7, né? todos de Cristalândia. Todos de Na verdade, de Cristalândia. P1, né? Certo, então vamos para o item 8. Prestação de conta 12033, origem Palmas, relator Dr. João Lindo. Item 7 não? O Marco retirou, o desembargador Marco retirou o item 7. Amanhã às 10, Ah, é da né, Chapada. desembargador? Isso. Chapada. Presidente, eu trouxe esse processo, é uma prestação de contas do PSL. Infelizmente, as contas não foram prestadas. Foi intimada a nacional, a estadual e realmente não foram prestadas. E se os pares permitirem, eu acredito que só a leitura da ementa seria suficiente. E a ementa está assim consignada. Eleitoral, omissão de prestação de contas, partido político, PSL Tocantins, exercício 2012, fundo partidário, inobservância das formalidades legais, contas declaradas como não prestadas. E no primeiro está aqui a falta de prestação de contas pela agremiação partidária, enseja a suspensão automática com perdas das novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas, nos termos da Lei 9.096/95 e Resolução TSE número 21.841
2004. E é como voto, excelência. Alguma divergência? Não? Alguém tem mais algum processo? Não? Então, muito obrigada. Até de tarde. Trouxe um aqui, mas acho que está na pauta da tarde. De Alegre. Trouxe um aqui de Alegre.